aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai entender na íntegra toda essa fofoca que tá rolando aí sobre essa guerra que está rolando dentro da família Cyrus, envolvendo ali o pai, a mãe, os filhos de um lado, os filhos de outro, filhos de fora do casamento, enfim, tá um fenemê descontrolado descendo a ladeira e isso daí ganhou muita notoriedade nesse final de semana, mais do que já estava sendo comentado, principalmente depois do casamento da Tish, que é a mãe da Miley, né, que aconteceu aí no sábado. Então, vamos entender tudo que tá rolando, porque é uma fofoca assim que tem várias nuances e o pessoal tá desviando bastante isso daí para outras narrativas como sempre. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pela Miley e suas eras musicais. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Gente, a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é um lado bem pessoal que eu interpretei dessa história toda, que é o seguinte: você, por acaso não sendo filho de pais separados, provavelmente não vai conseguir entender como isso daqui afeta todo mundo nessa situação, ok? É muito difícil quando pais se separam e meio que você tem que tomar um lado nessa história. E mais ou menos é o que tá acontecendo dentro dessa narrativa toda aqui que a gente vai começar a falar a partir de agora. É importante a gente primeiro enfatizar sobre quem são os membros da família Cyrus. Nós temos a Tish, que é a mãe, que ela tem dois filhos fora do seu casamento, que é a Brandy e o Trace. Assim como também tem o Billy Ray, que é pai e tem um filho fora do casamento, o Cody. Porém, o Billy Ray e Tish também têm três filhos, a Miley, o Brayson e a Noah. Bom, o drama meio que começou quando o Billy Ray fez um feat musical com uma cantora chamada Fire Rose e a música foi, no caso, New Day. Depois do lançamento dessa música, a Tish apagou todas as fotos com o Billy Ray das redes sociais dela, assim como também o Billy Ray fez o mesmo com a Tish nas redes sociais dele. E daí meio que já estava óbvio que alguma coisa estava acontecendo nos bastidores que nós não estávamos sabendo. Depois dessa situação toda aí, passou quase um ano até que o divórcio dos dois fosse oficialmente anunciado pelas revistas. Então, meio que eles, pelo jeito, já estavam separados e vendo que seria de cada um nessa história aí no final das contas. Quando o divórcio foi oficialmente confirmado, os filhos da família, né, os Cyrus todos aí, começaram, gente, a deixar de se seguir e alguns acabaram até bloqueando outros de uma forma mais suave, vamos dizer assim, porque todo mundo começou a escolher meio que um lado dentro dessa história. Nesse meio tempo, a Fire Rose, assim também como o Billy Ray, meio que oficializaram o seu relacionamento e isso daí parece que intensificou ainda mais essa situação toda com os filhos. A Fire Rose, que era a nova namorada do Billy Ray, de certa forma parecia meio que desconhecida por muitos, mas na verdade ela já tinha alguns laços com ele há algum tempo. Muitos inclusive dizem que ela é mais nova do que a Miley, sendo que na verdade ela tem entre 35 e 41 anos, principalmente porque o Billy conheceu ela há quase 2 décadas no set de Hannah Montana e disse inclusive para ela, quando ela ainda era mais jovem, que ela tinha muito potencial para ser uma estrela. Então ele passou o seu e-mail pessoal para ela ainda naquela época. Vale lembrar que muitas vezes ele foi meio que acusado de traição aí pelos meios de comunicação. E vale lembrar que em algumas outras ocasiões ele já apareceu ao lado da Fire Rose aí também, o que ficava meio que tipo assim, mais, vamos dizer assim, em ênfase do que nunca que tinha alguma coisa rolando entre eles. A família acabou ficando dividida entre o Team Billy Ray, assim como também o Team Tish. O Team Billy Ray, que são os filhos que ficaram do lado do pai, são basicamente a Noah e o Brayson, assim como o Team Tish é a Miley, Brandy e Trace.
Muitos inclusive dizem que aquela aparição que a Miley fez com o seu meio-irmão, o Cody Cyrus, né, que é o filho só do Billy Ray, meio que teria jogado mais lenha nessa fogueira aí, porque como ela escolheu ficar do lado da mãe, né, e esse filho meio que ele é ignorado pelo pai, isso daí traria um pouco mais de, vamos dizer assim, fogo para os tabloides comentarem sobre aquilo e principalmente colocar uma imagem mais de vilão no Billy Ray, ok? Então vamos dizer que assim, realmente a história tá pesada. Porém, um ponto que a gente tem que levar em consideração é o vínculo da Miley com a Noah, que muita gente ficou triste de perceber que a Miley meio que perdeu isso com essa separação dos pais. Inclusive, uma coisa que é importante a gente enfatizar foi a própria entrevista que ela deu pro Disney Plus no lançamento do especial do Endless Summer Vacation, onde ela meio que chora comentando sobre Thousand Miles, que é a música que ela fez sobre a Noah. Né? Então muita gente acredita que, tipo assim, essa separação da Noah dos outros irmãos acabou sendo muito pesado, principalmente para Miley. No meio tempo que toda essa situação estava acontecendo, a Tish, obviamente, seguiu a vida dela e começou a namorar a estrela de Prison Break, o Dominic Purcell, que inclusive começaram a planejar um casamento que aconteceu nesse final de semana. Vale lembrar que o casamento dela tiveram algumas fotos vazadas por aí por paparazzi e Miley parece de certa forma estar bem emocionada enquanto Tracy, seu irmão, meio que tenta substituir o papel que Noah estaria fazendo no casamento, que é a irmã de Miley, que não apareceu como dama de honra no casamento. Porém, gente, a Noah não ficou quieta durante o casamento da mãe. Ela meio que usou as redes sociais dela para jogar algumas shades ali também para toda aquela situação que estava acontecendo e principalmente meio que ela usou o irmão dela no meio dessa história toda para alimentar ainda mais todo esse rolê. Mais ou menos o que a Miley fez quando se encontrou com o Cody, agora a Noah faz com outro irmão. Noah postou alguns stories que pareciam de certa forma feitos para ofender a Tish. Como a Tish casou em LA, a Noah postou uma foto com o seu irmão que veio para LA no mesmo dia do casamento da mãe apenas para vê-la, sem nenhum vínculo com a Tish. Inclusive, os dois postaram um monte de stories naquele dia no Instagram, passeando em diversos lugares e principalmente indo no Walmart se divertir. Um pouco antes disso, a Noah também postou uma foto apenas dela e Brayson enquanto eles eram bebês. O irmão Tracy, que ficou em silêncio até certo ponto daquele momento, depois do casamento, meio que acreditou que aquilo poderia ser uma shade para todos eles. O Tracy depois postou uma foto com a Miley e Brandy, assim como também a mãe Tish, enquanto eles eram crianças. Bom, até aqui é uma coisa que tá tipo assim, irmãos fazendo coisas contra irmãos, irmãos atacando pai, atacando mãe, mas aí agora entra um momento onde meio que a Tish faz uma shade para o Billy Ray e principalmente como ele era como pai, que daí já virou uma outra narrativa separada no meio de todo esse rolê. Tudo isso aconteceu porque ela resolveu curtir um tweet onde um fã tinha postado uma música perdida de Miley Cyrus chamada Cold Blooded, onde meio que Miley canta em como o pai nunca soube dizer pra ela o quanto ele era orgulhoso de quem ela tinha se tornado. Isso de certa forma foi bem pesado e os fãs interpretaram como uma situação que tipo assim, merecia mais atenção, vamos dizer assim, até mais do que todas essas outras coisas, porque é muito comum pais que têm muitos filhos e principalmente filhos que são artistas e afins, muitas vezes esses pais acabam não ficando tão assim dentro do mundo dos próprios filhos, né? Parece que tipo assim, só ajuda com aquele um espermatozoide e some, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Cody. Recentemente, a Miley anunciou a sua próxima música como Use It To Be Young, uma música que ela vai lançar inclusive na data de aniversário do seu pai. E um trecho divulgado dessa música diz: "Você disse que eu costumava ser selvagem. Eu disse que costumava ser jovem." Vimos esse tipo de lançamento antes, é bom a gente enfatizar, principalmente com a música Flowers caindo no aniversário do Liam Hemsworth. Então, acreditamos que a música Use It To Be Young possa ser também uma shade a essa situação que ela viveu com o pai que ela nunca verbalizou direito e que, já que Cold Blooded não chegou pra nós, talvez em Use It To Be Young isso daí possa ter uma narrativa mais atrelada.
Então o que a gente conclui disso tudo, né, gente? É um polvo essa história. São diversos tentáculos que deixam a gente completamente perdido, mas ao mesmo tempo alimenta muitas coisas no nosso imaginário. Como eu disse no começo do vídeo, é muito difícil você ser filho de pais separados. Eu acredito que deva ser mais difícil ainda quando você tem muitos irmãos. Então são muitas cabeças diferentes pensando sobre situações que cada um absorveu de uma forma. Eu acho que quando são menos filhos, tipo um irmão e uma irmã apenas, isso fica mais fácil de você conseguir compreender, mais ou menos o que eu vivo com a minha irmã. Mas imagina um drama com tanta gente atrelada, né? É quase um reality show. Comenta aqui a sua opinião sobre isso tudo que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!